Queridos, recebam a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, que nesta noite, por certo, assim como eu, está entendendo que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. A Bíblia, ela vai nos dizer que Deus fez tudo perfeito. Assim sendo, queridos, até mesmo este momento de adversidade em que a igreja do Senhor Jesus está vivendo, todavia não é para nós nos assustarmos, até porque a igreja do Senhor sempre será vencedora, até porque o nosso descanso, ele não é aqui. Eu quero vos convidar para que nesta noite, aonde você estiver, feche os seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que nesta noite Ele venha abrir a porta da palavra e que Deus venha trazer uma boa palavra para o meu e para o seu coração. Nesta oração, nós vamos aproveitar para estar orando pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, os nossos irmãos de idade que não estão podendo vir na igreja. Queridos, como tenho mencionado aos meus irmãos, no grupo da Igreja do Santo Inácio, pedindo aos irmãos que mediante o meu compartilhamento de textos bíblicos para a edificação da vida dos irmãos, gostaria que meus amados irmãos não ignorassem, irmãos. Pode ser que de repente venha haver uma mal interpretação por parte de alguns, mas na verdade, queridos, a minha preocupação é que nós não venhamos estar totalmente distante no espírito. Como disse Paulo, muitas vezes, irmãos, quando começo a meditar nas epístolas, algo me chama a atenção. É que Paulo não estava de corpo presente, mas Paulo enviava uma mensagem por escrito, e os irmãos de bom grado recebiam. Então, queridos, o desejo do meu coração, quando eu envio um texto para você, ou mesmo no grupo da igreja, como ontem fiz menção, sobre as 10 virgens do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, é mostrando para os meus amados irmãos que nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando nós aceitamos a Cristo. E o Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. Então, querido, é momento de nós estarmos com nossos joelhos dobrados, intercedendo a Deus pela nossas lideranças, intercedendo a Deus, queridos, porque entendo que neste momento de adversidade, muitos nesta caminhada podem ficar no deserto se nós não tivermos uma preocupação, mas aprove a Deus nesta noite estarmos aqui para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Eu tenho nesta noite a grata satisfação de ter conosco a nossa irmã Sueli, que vai estar louvando ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração, através do louvor, através da administração da palavra de Deus. Eu quero te convidar, deixa a sua Bíblia aberta no livro da revelação de Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 2, a partir do verso 8 até o verso 11, apenas 4 versículos, mas eu tenho certeza que nesta noite o Senhor irá falar conosco. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua presença, nesta noite eu me encontro, Senhor. Meu desejo, meu intuito, meu propósito, ó Pai, nesta noite é que o Senhor, por bondade, por misericórdia, venha visitar, ó Deus, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, nossos adolescentes, ó Pai. Meu Deus, as nossas crianças, Pai, os nossos irmãos de idade, ó Pai, que nesta noite nossos irmãos enfermos sejam alcançados, ó Pai. Sim, meu Deus, pela Tua graça e pelo Teu favor. Querido Deus, nesta noite, meu Deus, venha, Pai, me ajudar, ó Deus, a estar com o meu coração preparado, meu Deus, para ouvir a Tua voz, Pai, através do louvor, para ouvir a Tua voz, Pai, através da Tua palavra. Eterno Deus, é o que eu quero te pedir nesta noite, ó Pai, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia
no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 8, até o verso de número 1. Queridos, eu falei para os irmãos aqui no domingo, que me chama a atenção que de repente João, ele tem uma visão. E esta visão, no capítulo 4, ele levanta os seus olhos e vê que diante do trono, em espírito, o Senhor mostra para ele coisas que breve deve acontecer. Então, queridos, não é que pode, é que vai acontecer. Então, querido, nós estamos aqui diante de um texto onde a Bíblia ela vai nos dizer que o Senhor aparece para João e manda João escrever as coisas que o Senhor estava lhe mostrando. Dentre elas, o Senhor mostra para João 7 igrejas que tinha na Ásia. E ali agora, nesse texto que eu vou ler, em especial, o Senhor estava falando com o anjo da igreja que estava em Esmirna. Então podemos observar no seu capítulo 2, versículo 8, os irmãos conhecem que a primeira carta, ela foi dirigida ao anjo da igreja que estava em Éfeso. Meus queridos, podemos observar que o Senhor Jesus ele tem uma mensagem para cada um de nós. Então, quero com meus irmãos nesta noite, fique atento na palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfemas dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, queridos, estamos aqui diante de um texto onde a Bíblia vai fazer uma promessa para aquele que for fiel, mesmo tendo que morrer. Não é ser fiel até o dia de morrer, é ser fiel mesmo tendo que morrer. Então podemos observar que o Senhor nesta noite ele tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. Querido, não saia daí. Neste momento eu quero convidar a nossa irmã Sueli. Ela vai louvar a Deus com 2 hinos. Eu quero pedir a você, no seu sofá, aonde você estiver, não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para adorar a Jesus. Desde já eu agradeço o pastor Henrique pelo convite, a irmã Dorinha, o Rodrigo que está aqui também. Agradeço a todos. Irmãos, estamos aqui para adorar a Jesus. E como já disse o pastor aqui, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de orarmos, é tempo de buscar a presença dEle, que a presença dEle é a única coisa que nos trará vitória, que nos trará vida, que nos trará fortaleza diante da rocha, que a rocha é Ele, Jesus Cristo, amém? Eu vou estar louvando ao Senhor com este hino, e eu quero que você medite na letra desse louvor, que você possa confiar no Deus que te fez a promessa. É necessário confiarmos em Jesus. Aleluia, Jesus. Preciso confiar nas palavras do mestre. Ele veio vencer. O próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas promessas e confiar nelas.
expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuir, foram só palavras, não me definiram. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuir, foram só palavras, não me definiram. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele que me chamou. Creia nessa promessa, creia nessa palavra. Foi Ele quem te chamou, meu querido. Aleluia, Jesus. Todo esse é o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, e não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiram. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Jesus. Sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te chamou. Aleluia, Jesus. Que você possa crer nessa palavra, que você possa crer nessa mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um louvor. Creia que ainda há esperança. Estamos vivendo momentos difíceis, mas ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a tua casa, para a tua família. Eu creio no nome de Jesus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produziam se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Olha, escuta. Mas ainda bem que a última palavra vem do céu, e a última palavra quem
quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi Deus minha vida restaurar. Oh glória, aleluia. Ainda bem que a última palavra vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele se colocou de pé. Restaurou minha vida e toda a minha família, e hoje todos nós seguimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha escritura, mas ele morreu, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me garantia, essa promessa me dizia que ainda há esperança para a árvore cortada, nova
a tua vida, a restauração da parte de Deus, que você possa se erguer, que você possa estar firme nos caminhos de Jesus. Esse é o tempo de buscarmos a Deus em constante oração, pois Ele está voltando e Ele tem algo para fazer ainda, mas é preciso buscarmos a face dEle, amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a nossa irmã Sueli, que Deus abençoe você que adentrou a essa live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então nesta noite eu quero compartilhar contigo sobre um tema: como ser um cristão fiel até a morte. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, é possível, meus amados irmãos, é uma pergunta que eu estou fazendo. É possível ser fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? O sofrimento, querido, revela quem realmente nós somos. A nossa irmã Sueli acabou de louvar ao Senhor, fazendo menção do capítulo 14 do livro de Jó, onde Jó, ele vai escrever ou vai mencionar, dizendo que existe a esperança para uma árvore que se for cortada. Queridos, é importante nós observarmos que o texto que eu acabei de ler, do livro de Apocalipse, do seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, nós vamos observar, queridos, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre e caluniada, ou por que não dizer, uma igreja aprisionada, uma igreja que estava enfrentando a própria morte. Queridos, mas podemos observar que é uma igreja vitoriosa, é uma igreja, queridos, que recebe elogios de Cristo. Então, meus queridos, não importa o que estão dizendo de você, não importa o que alguém está pensando de você, tudo que Jesus diz nesta carta tem a ver com a cidade e com a igreja. Todos nós sabemos, querido, que aqui está se falando de uma igreja pobre que habita numa cidade rica. Podemos observar que Esmirna era rival de Éfeso. Então, querido, a cidade mais bela da Ásia Menor. Então, queridos, muitas vezes costumo dizer que muitas vezes parecemos Denorec, temos uma aparência, mas o nosso exterior muitas vezes não é isto. Aqui estava uma cidade considerada um grande ornamento, ou por que não dizer, a coroa e a flor da Ásia. Esta era uma cidade comercial, aonde ficava o principal porto da Ásia. Com isto, podemos observar que era uma cidade que era coberta de templos muito bonitos. Queridos, às vezes passo a observar como as pessoas fazem menção de templos bonitos. Queridos, é importante observar que aqui nós estamos falando de uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. Perseguida por quem? Perseguida pelo diabo, perseguida pelos judeus, por aqueles que se diziam que eram judeus e não eram. Então agora a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o Senhor, usando esta revelação, fala para João que era um povo que se dizia ser judeus e não eram, mas eram a sinagoga de Satanás. Queridos, quando nós passamos a perseguir um outro irmão, um outro cristão, nós estamos deixando de ser instrumento de Deus para ser instrumento do adversário. Então podemos observar que esta igreja estava sofrendo
perseguições. Podemos observar, querido, que esta igreja era uma igreja que foi perseguida, uma igreja que enfrentou a morte numa cidade que já havia morrido. Por quê, queridos? Nós podemos observar que Esmirna havia sido fundada como uma colônia grega no ano 1000 antes de Cristo. Porém, esta igreja, ela teve que ser reconstruída, porque agora, querido, ela tinha sido destruída no ano 200 antes de Cristo. Então, queridos, podemos observar que quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, é justamente porque esta igreja ou esta cidade havia sido destruída, mas tinha sido reconstruída. Querido, eu e você, nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas. Aprove a Deus o Senhor ter nos resgatado de lá, com mão forte e poderosa. Então Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nos dizer que não foi por méritos, não foi por obras, para que nenhum de nós viéssemos a nos gloriar, mas foi por conta da sua graça, foi por conta da sua misericórdia que ele nos alcançou. Então, querido, podemos observar que Cristo, ele é misericordioso. Observa bem, irmãos, uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel a Roma. Queridos, a cidade de Esmirna era uma cidade que era muito fiel a Roma, ou ao imperador romano. Mas podemos observar que mesmo a cidade sendo fiel a Roma, tinha uma igreja que era fiel a Cristo. Então, querido, nós não estamos deixando nos levar pelo relativismo. Nós continuamos com a palavra do Senhor. Então, queridos, podemos observar que Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. Queridos, hoje nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos onde marido e mulher já não continuam mais fiéis ao voto que foram feitos no altar. Podemos observar, estamos vivendo os dias, querido, onde os pais não são fiéis ao voto feito quando apresentaram os seus filhos. Podemos observar que muitos cristãos não mais são fiéis ao voto que foram feito quando desceram as águas batismais. É verdade que quando nós descemos as águas batismais, o ministro que nos batizou nos fez uma pergunta, ou fez algumas perguntas. Dentre elas, pergunta para nós se nós prometemos ser fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida. E nós, queridos, mencionamos que sim. Mas as lutas, a adversidade, as perseguições, elas começam a surgir. E muitos cristãos, queridos, esquecem do voto que foi feito, assim como marido e mulher, no dia do casamento. Eu costumo dizer que muitas vezes o pastor pergunta para ele ou para ela se promete ser fiel nos momentos bons, nos momentos de adversidade, na alegria, na dor, na enfermidade, mas esquece de perguntar se na velhice dá para ser fiel. Porque muitas vezes, querido, costumo dizer que nós crentes somos igual a machixe. Vamos ficando velho, vamos ficando ruim, ao invés de procurar se aproximar do Senhor. Queridos, mas aqui está uma igreja que deixou um exemplo para nós. De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma, a cidade de Esmirna. Mas antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Porém, observa, querido, que no ano 195 a.C., sendo esta cidade muito fiel a Roma, sendo erigido naquele lugar um templo a deusa Roma, é importante observar, queridos, que agora o privilégio para a igreja dessa cidade é quando Jesus chega para ela e diz: ser fiel até
a morte. Queridos, ser fiel até a morte significa ser fiel, mesmo que tenha que morrer. Queridos, vamos observar que esta igreja é uma igreja vitoriosa. Por quê, queridos? Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os próprios bens, perder a própria vida. Esta igreja, que o Senhor considera que era uma igreja pobre, porém uma igreja rica, uma igreja caluniada e perseguida, mas uma igreja que só recebe elogios do Senhor. Então, querido, a fidelidade até a morte era a marca desta igreja. Quando o Senhor olha para mim, quando o Senhor olha para você, o que o Senhor está dizendo de nós? Como podemos aprender com esta igreja? Ou como podemos aprender a ser fiel? Então, queridos, vamos continuar aqui. A fidelidade é um princípio básico da vida cristã. Então, queridos, nunca deixe de perseverar até o fim. Disse Daniel: tu, porém, vai até o fim. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova. O futuro imediato ainda era mais sombrio. Querido, vamos trazer um pouco para os nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo, queridos, momentos de dificuldade. E a incerteza tem tomado conta daqueles que não têm o senhorio de Cristo. Porém, nós temos uma esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança, querida, é que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Quando nós observamos esta carta, nós vamos observar 4 coisas que nós precisamos destacar. Observamos e queremos ter uma visão sobre o que é uma vida de cristão. Observamos, primeiro, a tribulação. No versículo de número 9, queridos, vamos observar: conheço a tua tribulação. Então, queridos, podemos observar que a ideia de tribulação é a ideia de um aperto, é a ideia de sufoco, é a ideia, queridos, de um esmagamento. Então, meus queridos, o que nós estamos passando hoje é um momento de tribulação, é um momento de sufoco. Você que hoje teve a oportunidade de tomar o café da manhã, de almoçar, de tomar o seu café da tarde, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Por certo, em algum lugar, outros não tiveram esta mesma oportunidade. Então, querido, a igreja estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. Porém, é importante observar que a pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja. E a força da circunstância procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. Estava compartilhando com o nosso irmão Rodrigo na minha chegada, que essa semana, conversando com um casal, eles estavam mencionando que sua irmã estava dizendo que não tinha mais força para orar. Então, queridos, é por isso que muitas vezes eu mando uma mensagem nos grupos, dizendo para você: permaneça fiel, mesmo que tenha que morrer. Porque, queridos, a morte física é uma passagem. Eu e você estamos caminhando, estamos aqui de passagem. Nossa morada, ela não é aqui. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse um deus. De uma única vez, queridos, eles lançaram do alto monte Pagos 1.200 crentes. De outra feita, lançaram mais 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por conta da sua fé. Queridos, como entender o amor de Deus? Que no meio das perseguições, como que nós vamos entender o amor de Deus mediante a turbulência que nós estamos passando? Queridos, observa bem. Como entender o amor do Pai pelo seu Filho, quando Ele entregou o seu Filho em sacrifício?
Queridos, o nosso Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho em sacrifício por conta dos meus pecados. Querido, no capítulo de número 22 do livro do Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chegou para Abraão e pediu para Abraão o melhor que ele tinha. Qual que era o melhor que Abraão tinha? Era o seu filho Isaque. Mas Abraão não questionou. Abraão pega o seu filho, mas Abraão tinha uma convicção. Abraão convida os seus moços e sobe até o pé do monte. Chegando no pé do monte, ele diz para o moço, ou para os moços: ficai-vos aqui, eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Isto é convicção. A caminho, o menino olha para o seu pai e diz para o seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, ou aqui está também o cutelo, mas e o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para ele e diz: o Senhor proverá. Oh, queridos, mesmo em meio a esta perseguição, mesmo em meio a este furacão, o Senhor proverá. Aleluia, e nos trará segurança. Paulo, a Bíblia vai nos dizer, querido, que Paulo, o marinheiro, não tomou o conselho de Paulo, e assim sendo, entra no navio e vai ao mar. No caminho há uma grande turbulência, o mar se agita, mas a Bíblia vai nos dizer que de repente o Senhor apareceu para Paulo e disse: olha, Paulo, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, me apareceu e disse que não vai perecer nenhum de vós, mas somente a bagagem. Queridos, em meio a essa pandemia, pode ter certeza, o Senhor está cuidando de você. Pode ter certeza, aqueles que permanecerem fiel, o Senhor tem cuidado dos seus. Mas é verdade, queridos, que muitos agora, porque ninguém consegue permanecer com a máscara por muito tempo, muitos agora vão ficar enterrados no deserto, muitos não vão conseguir atravessar o Jordão, mas eu e você que fazemos menção do nome do Senhor, aleluia, o Senhor está cuidando de nós. Queridos, voltando ao texto, é importante observar que esta igreja era uma igreja pobre. Então, queridos, hoje nós estamos vivendo um momento onde a pandemia atingiu o pobre e atingiu o rico, atingiu de cor parda e atingiu de cor um pouco mais clara, está atingindo toda a nação. Mas é importante observar que a pobreza não é maldição. Jesus, ele disse no Evangelho segundo escreveu Lucas no seu capítulo 6, mas também Mateus no capítulo 5, que é bem-aventurado os que choram. Por que os que choram são mais do que felizes? Porque eles serão consolados. Tiago, o próprio irmão de Jesus Cristo, a Bíblia vai nos dizer, no seu capítulo de número 7, o versículo 3 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que nem Tiago, nem Judas, os irmãos de Jesus, creram em Jesus, mas agora Jesus é crucificado, Jesus é morto na cruz, Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O motivo da ressurreição de Cristo é o motivo da minha e da sua esperança. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo número 15, que se eu e você esperarmos a Cristo somente em meio a essa pandemia, nós somos mais miseráveis do que todos os homens. A minha e a sua esperança é que um dia ele ressuscitou, e eu e você também vamos ressuscitar, aleluia. Esta é a esperança da igreja. Então, Tiago diz que Deus elegeu os pobres do mundo para serem ricos na fé.
Então, o irmão de Jesus Cristo, agora após a morte de Jesus, Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Então agora Tiago passa a entender que Deus elege os pobres para serem ricos na fé. Havia duas palavras, querido, para a pobreza. A primeira chama-se pitocheia. A primeira é uma pobreza total e extrema. Era representado pela imagem de um mendigo agachado. Mas a segunda é penia. É o homem que carece o suficiente para sobreviver. O que ele tem o suficiente para sobreviver. Eu e você, queridos, nós temos o suficiente para sobreviver. Por quê, queridos? Quando tudo parece difícil, o Senhor aparece. É nos momentos difíceis que o Senhor aparece. Então a pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação. Então a tribulação, como eles estavam sendo esmagados, agora veio como efeito a pobreza. Então, queridos, podemos observar que ela vinha de algumas razões. Primeiro, os crentes eram procedentes de uma classe ou de classes pobres. Deles eram alguns, por que não dizer escravos? Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados e os seus bens eram tomados pelos perseguidores. Quem de nós não lembra? A Bíblia vai nos dizer, no capítulo número 6 do livro de Juízes. A Bíblia diz, queridos, que Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos medianitas, porque eles semeavam, os israelitas semeavam, os medianitas vinham e saqueavam tudo. Então agora, Gideão está no lagar, malhando o trigo. Então observas, querido, que de repente, lagar não era lugar para se malhar o trigo, e sim para se prensar uva. Porém, querido, Gideão estava escondido. Mas debaixo do carvalho está o Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está observando aí onde você está. Mediante a situação que você está passando, o Senhor está te observando. Querido, a Bíblia vai nos dizer que de repente o anjo do Senhor olha para Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é com você. O Senhor é contigo. Então, queridos, talvez como Gideão, você está se perguntando: mas como que o Senhor é comigo? E eu estou desempregado. A firma mandou ficar em casa, não está me pagando nada. Porém, o salmista Davi, ele disse que foi moço, agora já estava velho, avançado em idade, mas ele nunca viu justo, ele nunca viu fiel ficar desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Então o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo. E ele disse: como que o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa dificuldade? Queridos, muitas vezes nós esquecemos, mas o profeta Isaías, ele faz uma pergunta e dá a resposta. Ele diz: de que o homem se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O povo de Israel, eles haviam desobedecido ao Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu falei para vocês aqui no início do relativismo que nós estamos vivendo. Separação, santidade, depende do momento. Falar a verdade, depende do momento. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de mim e de você fidelidade. Ainda que tenhamos que morrer, todavia devemos ser sinceros um para com os outros. Então, queridos, podemos observar que os seus bens eram tomados. Gideão estava passando por essa situação. Os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e, por sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis, que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Então, querido, Gideão, o Senhor olhou para ele e disse: olha, Gideão, é com você. Ele disse: mas eu sou o menor,
a minha família é a família mais pobre. Está aqui uma família pobre, uma igreja pobre, que vivia numa cidade rica. Terceiro ponto, queridos. Eu falei para os irmãos da tribulação, da pobreza, e agora quero falar da difamação. Os judeus estavam espalhando os falsos rumores sobre os cristãos. Queridos, a Bíblia diz que mais do que feliz, bem-aventurados somos, quando disserem algo contra nós, por causa do amor de Cristo. É bem verdade, queridos, que não é quando eu ando falando da vida alheia, não é quando eu ando arrumando problema, não. É quando eu sou perseguido, é quando eu sou caluniado, porque estou fazendo a obra de Cristo. As mentes estavam sendo envenenadas. Queridos, será que hoje, queridos, nós não estamos vivendo situações tais? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os judeus não o aceitaram. Então, os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Queridos, o diabo, o meu adversário, eu falei no início aqui, queridos, nunca devemos, como cristão, se levantar contra o nosso irmão. Isso é um papel do diabo. A Bíblia diz, querido, que ele é mentiroso desde o princípio. E nele não foi encontrado nenhuma verdade. Então, queridos, este papel de fazer difamação, de caluniar, é do diabo, porque ele é acusador. Diz a Bíblia que ele é o pai da mentira. Aqueles que usam a arma das acusações levianas são da sinagoga de Satanás. Então, queridos, não basta nós termos um cartão de membro, não basta nós sermos obreiros da casa de Deus, não basta nós estarmos na igreja, não. O importante é ser fiel. Havia uma forte e influente comunidade judaica. Então, queridos, muitas vezes o problema de Esmirna é o problema que acontece nos nossos dias. Observe que o judaísmo tinha uma grande influência. Queridos, muitas vezes, querido, nós que nos achamos religiosos, nós que achamos que há tantos tempos nós somos crentes, muitas vezes, querido, essas influências, elas podem nos atrapalhar. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a aprender os crentes. Então, queridos, observa bem. Aqueles que se diziam que eram judeus e não eram, mas eram da sinagoga de Satanás, não somente estavam perseguindo os crentes, como estavam influenciando os romanos a matar os crentes. Querido, qual que tem sido o meu papel? Qual tem sido o teu papel como igreja de Deus? Então, queridos, vamos continuar aqui. Os judeus sempre foram os principais inimigos da igreja. Todos nós vamos lembrar que Paulo em Antioquia foi perseguido pelos judeus. Paulo, quando chega em Icônio, Paulo foi perseguido pelos judeus. Em Listra, Paulo foi apedrejado e quase morto. Então, querido, quem de nós não vamos lembrar que lá em Tessalônica o apóstolo Paulo foi perseguido? Paulo tomou uma decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Quando Paulo retornou a Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. Então, queridos, eu costumo dizer que aqueles mesmo que no domingo espalhavam ramos de oliveira e dizia Hosana, aleluia, foi os mesmos que na quinta-feira dizia sorta Barrabás e crucifica Jesus. Aqueles mesmos que chegaram para Paulo e disseram, olha, os Deus se fez homem e habitou entre nós. É os mesmos que aqui em Tessalônica apedreja Paulo, dá uma pisa em Paulo e deixa ele quase que morto. Então, querido, eles se consideravam genuínos
povo de Deus. Porque muitas vezes, querida, a religiosidade nos faz entender que nós somos melhores do que outros, nos faz entender que somos mais santos do que outros. Eu costumo dizer, queridos, que se a placa da igreja fosse boa, ela não estava do lado de fora, ela estava do lado de dentro. Mas quantas vezes, querido, nós nos apoiamos no tempo de crente, porque nós evangelizamos, porque nós trabalhamos, porque nós construímos, porque nós fizemos. Não, queridos, o Senhor Jesus não precisa disso para nos salvar. O Senhor Jesus, queridos, o que Ele quer de mim e de você é fidelidade, temor a Ele. A Bíblia vai nos dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, queridos, podemos observar a comunidade da aliança. É uma comunidade que rejeitou o Messias, é a comunidade que persegue a igreja. Estavam transformando a igreja na sinagoga de Satanás. Quem de nós, queridos, não conhece o texto que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma, lá no capítulo número 2, verso 28 e 29. A religião deles, ela foi satanizada. Ela se tornou uma religião de ódio. Oh, queridos, quem sabe um dia você já ouviu alguém dizer: eu não quero ver o fulano de tal nem coberto de ouro. Oh, queridos, olha para o seu irmão coberto com o sangue do Cordeiro. Oh, querido, olha para o seu irmão que foi comprado com o mesmo sangue que você foi comprado, queridos. Vamos voltar aqui. É importante, querido, observar: quem difama Cristo ou degrada naqueles que o confessam, promove a Satanás. Então veja só, queridos, quando eu e você começamos a falar mal, começamos a tentar denegrir a imagem dos nossos irmãos em Cristo, nós estamos fazendo um papel ou estamos sendo mensageiros do nosso adversário. Então, queridos, os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Observe a calúnia que você está fazendo. Será que tem fundamento? Observamos o que eu estou falando. Será que tem fundamento? Então, queridos, é importante observar que agora os próprios judeus estavam caluniando, defamando os irmãos crentes por conta da Santa Ceia, dizendo que agora eles tinham se tornado canibais. Quem sabe, queridos, você está se questionando por conta de alguma coisa. Observe a palavra de Deus. Observamos, querido, que o Senhor disse que aquele povo estava acusando os crentes de ateísmo. Por quê? Por não se dobrarem diante a imagem de falsos deuses. Querido, quando nós falamos em idolatria, aí muitas vezes nós imaginamos na parede uma imagem pendurada. Querido, será que nós não temos um santinho? Será que nós não temos um rosário lá na mala, lá no armário, guardado, em que nós reverenciamos? Então, querido, o que Jesus estava dizendo? Que agora a igreja de Esmirna estava sendo acusada pelo adversário de serem ateus. Por quê? Porque se não rendia a imagem, a ídolos. O meu e o seu ídolo é Jesus. Então, querido, podemos observar que eles estavam acusando os crentes de deslealdade, por negar e dizer que César era o Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava sofrendo prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era ante a sala do túmulo. Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestilência ou de lepra. Vista de um bastão elevado, os detentos aconteciam para serem postos à prova. Os crentes estavam prestes a ser levados à banca de teste. Querido, quem sabe, muitas vezes alguém fala alguma coisa para testar a minha e a sua fidelidade. Então, queridos, mas o importante é, Deus está nos chamando para ser fiel. Deus até permite que nós sejamos tentados, mas Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pode ter certeza, Ele vai nos supervisionar,
diante dos nossos testes. Então, queridos, vamos lá. Sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. O mundo olha eu e você por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Quantas vezes, queridos, as pessoas passam a te observar, passam a me observar por aquilo que nós temos. Esmirna era uma igreja pobre, porque os crentes vinham das classes mais baixas. Pobre, porque muitos dos membros eram escravos. Pobre, porque os seus bens eram tomados, eram saqueados. Pobre, porque os crentes eram perseguidos e até jogados nas prisões. Pobre, porque os crentes não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada, mas não se corrompia. Queridos, quantas vezes, querido, pessoas pegam textos isolados da palavra de Deus para arrumar respaldo para a sua vida de pecaminosidade e dizendo que tem respaldo bíblico. Não, queridos, o Senhor Jesus, Ele não é Deus de confusão. Observamos, uma igreja, embora uma igreja que fosse pobre financeiramente, mas era uma igreja rica dos recursos espirituais. Não tinha tesouro na terra, mas tinha tesouro no céu. Era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja não está nos seus templos bonitos, na beleza dos seus móveis, na opulência do seu ornamento, na projeção social dos seus membros. Podemos observar que a igreja de Laodiceia era uma igreja que se considerava rica. Jesus disse para ela que ela era uma igreja pobre. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta e que ninguém poderia fechar. Querido, a igreja de Esmirna era uma igreja que era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era uma igreja rica. Então, querido, enquanto o mundo avalia os homens pelo que ele tem, Jesus avalia pelo que ele é, pelo ser que nós somos. E a Bíblia diz que eu e você somos templos, morada do Espírito Santo. Importa ser rico para com Deus. Importa ajuntar tesouro no céu. Importa ser como Pedro. Quem de nós não conhecemos a história de Pedro? Capítulo número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos dizer, querido, que Pedro e João, eles sobem a hora nona, a hora da oração. Eles vão justamente, o nosso irmão Sueli fez menção, que realmente nós estamos vivendo um momento onde os crentes é para viver de joelhos, é para viver clamando a Deus. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João estão subindo, hora nona, hora da oração. Quantas vezes, querido, aquele homem era colocado ali? Quantas vezes aquele coxo havia sido colocado ali à beira da estrada? À porta do templo. Mas naquele dia, querido, vai passando dois homens de Deus, Pedro e João. Queridos, o povo do mundo, em meio a essas adversidades, as pessoas lá de fora estão olhando para mim, estão olhando para você, estão esperando receber de mim e de você alguma coisa. Podemos observar que aquele paralítico, ou aquele coxo, ele olha para Pedro e para João, esperando receber deles alguma coisa. Mas eles não tinham o que o mundo tem. A igreja de Esmirna não tinha a riqueza que a cidade tinha, mas tinha algo que a cidade não tinha. Pedro olha para aquele coxo e diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Aleluia! Em nome de Jesus, levanta e anda. Se Pedro tivesse dinheiro, Pedro tinha dado dinheiro e aquele coxo voltaria a pedir esmola, ou ia continuar a pedir esmola. Se João tivesse dinheiro, João ia dar o dinheiro para ele ia continuar pedindo esmola. Mas João deu o que eu e você devemos dar para o povo em meio à pandemia.
Jesus, o Salvador. Aleluia. Jesus, a esperança do nosso país. A nossa esperança, queridos, não está no ministro. A nossa esperança não está no presidente. A nossa esperança está no Jesus ressurreto. Então, queridos, podemos observar que mediante essa situação, era uma igreja pobre, mas uma igreja rica diante de Deus. Era uma igreja pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos. Queridos, quando as pessoas vão me pedir um conselho, qual é o conselho que eu tenho para dar? As redes sociais, querido, estão aí. E como cristão, o que é que eu tenho postado lá? É algo que traz edificação para a vida da sociedade? Então, queridos, podemos observar, nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. Observe, queridos, que João, quando ele tem esta visão, ele vê o Senhor se apresentar e dizer assim: eu conheço as tuas obras. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho praticado, queridos? Não importa, querido, o que estão dizendo de você, importa o que Deus está dizendo de você. O que é que você está praticando? Então, querido, podemos observar, ou podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. À vista de Deus, há tantos pobres homens, mas há tantos ricos homens que são pobres. Então veja só, existem pobres que são ricos e ricos que são pobres. À vista de Deus, é melhor nós sermos como a igreja de Esmirna. À vista de Deus, é melhor nós estarmos numa cidade rica e nós sendo pobres. Por quê? Porque nós temos Deus, nós temos o Senhor Jesus. E tinha uma irmã que já dorme no Senhor, que ela cantava: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, queridos, é importante observar: pobre materialmente, mas ricos espiritualmente. Do que como a igreja de Laodiceia, que era rica, mas era pobre diante de Cristo. Existia também, queridos, um outro grupo que ostentava uma falsa percepção de si mesmo. Se diziam ser judeus, mas não eram, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não é judeu o que é exteriormente. Judeu é quem é interiormente. Eles afirmam que são judeus, mas isso não é verdade. Eles afirmavam que eram, mas não eram. Eles afirmam que vocês são pobres, mas isso não é verdade. O mundo vê a aparência, Deus vê o exterior. Queridos, estamos bem próximos. A trombeta vai tocar. O Senhor Jesus, queridos, aleluia, está vindo para buscar a sua igreja. Terceiro ponto: estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar o nome de Jesus. Eu e você, estamos prontos para fazermos qualquer coisa para honrar o nome do Senhor Jesus? Nossos negócios, nossos vizinhos, o que será que eles estão dizendo de nós? Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. Se fosse preciso, olha só, meus irmãos, não é ser fiel até o último dia da vida, é ser fiel até o ponto de morrer por esta fidelidade. Se eu sair daqui agora e deparar com alguém que pede para mim negar a Jesus, senão vai tirar a minha vida, será que eu vou querer negar ao Senhor ou permanecer fiel e morrer? Então, querido, observa bem, esta igreja preferia morrer de que negar ao Senhor Jesus. Observamos que Jesus foi obediente, e a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, é importante observar que a Bíblia vai nos dizer que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi fiel, mesmo indo ser maldito por nós, mesmo sofrendo a maldição por causa dos meus pecados. Ser fiel, mesmo tendo que morrer. Por quê? Porque Cristo ia dar para aquela igreja a coroa
da vida. A igreja de Esmirna, assim, não é candidata à morte, mas à vida. Então, queridos, quando eu e você partirmos deste mundo para o outro, o nosso alvo é morar no céu. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a ser fiel a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Somos chamados, querido, a ser fiel até as últimas consequências, mesmo diante de um contexto de perseguição. O bispo de Roma, um homem por nome de Policarpo, diz a Bíblia, irmãos, que ele vai ser levado para a arena. E alguém chega para ele e diz assim: olha, você nega esse seu senhor, negando a ele, você vai ficar vivo. E ele disse: como que eu posso negar a Deus, sendo que ele foi fiel a mim durante 86 anos? O que vocês têm que fazer, faz logo, faz depressa. Então, mesmo a perseguição, Policarpo permaneceu fiel, mesmo sendo queimado, ele permaneceu fiel. Então, querido, o nosso sofrimento é só pelo instante, mas nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, querido, vamos entender aqui. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro, como fez Judas. Queridos, não vamos fazer como fez Esaú. A Bíblia vai nos dizer que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantos crentes, queridos, estão trocando a sua fidelidade a Deus por nada? Por uma troca de mensagem, por um vizinho, por uma vizinha, por um emprego. Tem pessoas, queridos, que têm coragem de negar que é cristão, mediante uma entrevista de emprego. E o que o Senhor Jesus está dizendo disso? Então, queridos, é importante observar que existe um inimigo furioso que está querendo nos queimar vivo. Todavia, existe o Senhor vitorioso, aleluia, que está dizendo: ser fiel, mesmo que você tenha que morrer. Existem outros, queridos, que estão igual a Acã, trocando a sua salvação por uma cunha de ouro, por uma capa babilônica, aonde o Senhor deu uma palavra que não era para levar nada, porque seria anátema, seria amaldiçoado. Mas tem gente que está igual a Acã. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo, ele diz: olha, a vós é dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Querido, nós estamos prontos a sofrer por amor a Cristo? Qual tem sido, querido, nosso posicionamento como crente? Será que nós estamos dispostos, querido, a muitas vezes calar a nossa boca? A muitas vezes, querido, estar pronto para ouvir? Ser tardio para falar? Será que nós estamos prontos para isso? Tiago nos aconselhou a fugir da aparência do mal. Muitas vezes, querido, eu tinha um avô ou um tio meu que dizia assim: nunca viu um medroso morto. Não, muitas vezes, querido, é melhor sair, é melhor dar as costas, e o Senhor Jesus vai te dar vitória. É importante observar que quando Elias, ele chega para Acabe e diz assim: olha, segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho nem chuva. Acabe se levanta contra ele e o Senhor diz: Elias, para escapar com vida, você deve fugir. Para onde? Fugir para o ribeiro de Quiriate. Lá o Senhor ia prover alimento para ele, e ele ia beber da água do ribeiro. Mas a Bíblia diz, querido, que um dia a água acabou. Quem sabe você olhou para o seu celeiro e percebeu que está se acabando tudo? Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação. É somente ouvir a voz de Deus. O Senhor chegou para Elias e disse: Elias, levanta e vai para a cidade de Sarepta.
Lá eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Queridos, qual foi a situação de Elias quando chegou na cidade? Observou uma mulher que estava catando cavaco, ia fazer um bolo para ela e para o seu filho, e segundo ela depois ia morrer, mas a última palavra, ela vem de Deus. Então, queridos, é importante observar que aquele que for fiel no pouco, serão recebidos pelo Senhor com honras. Se tiver que fugir, fuja, o Senhor te dá vitória. Olha o que o Senhor Jesus disse: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, queridos, a minha esperança, a sua esperança, é um dia ouvirmos do Senhor: vinde bendito de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Querido, Jesus está voltando. Não dá mais para brincar de ser crente. Queridos, o Senhor Jesus só está nos chamando à responsabilidade. O Senhor só está nos dando um alerta. Muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Não, querido, o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. O Senhor estava apenas alertando, mostrando. Uns entendem que é coisa do passado, outros entendem que é coisa da atualidade, outros entendem que é coisa do futuro. Eu quero entender, a igreja de Cristo entende que o Senhor Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Então eu falei para os irmãos domingo aqui, que existem alguns pilares que não podem ser removidos. Que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Ele fez uma promessa. No capítulo 14, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Evangelho de João: credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém, queridos? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que esta palavra possa ter alcançado o seu coração. Nós vamos ouvir mais um hino com a nossa irmã Sueli. Você que tem um pedido de oração, pode fazer o seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando. Quando passar esta pandemia, eu vou ouvir com meus ouvidos e vou ver com meus olhos você testemunhar que Jesus te deu vitória. Som. Mais uma vez eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. E a palavra foi pregada aqui nesta noite. E eu creio que o Senhor falou ao teu coração. E vamos, irmãos, buscar a face de Deus. Esse é o tempo de orarmos. E eu quero dizer algo para você. Se você está orando, se você está buscando a face de Deus, Ele vai cuidar de você. Não tenha medo. O segredo é orar, confiar e descansar. Mas ore. Ore, busque a face dele, que o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, tremendo. Aleluia, Jesus. Medite na letra desse louvor. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou Deus quem faço, quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já
já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Oh, você crê? Aleluia. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou Deus quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus da noite de choros e também, oh aleluia, sou o dono das noites de choro, mas também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu, ele garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória. Oh, só precisas descansar, meu filho. Descansa, podes confiar em mim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Confia e descansa no Deus que está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, descansa. Deus está cuidando de tudo. E este mal, ele não é para a morte. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Sueli, nosso irmão Marcos, que carinhosamente permitiu que ela estivesse vindo nesta noite, compartilhar conosco deste momento tão maravilhoso. Que Deus abençoe, como já falei em outras oportunidades, do testemunho da nossa irmã Sueli, os irmãos que estão nos assistindo agora. Participou conosco deste culto, pode convidar a serva de Deus, mulher temente a Deus e que tem compromisso com a palavra de Deus. Queridos, eu quero dar um aviso para os nossos irmãos do Jardim Santo Inácio. Queridos, nossos irmãos, se de repente tem algum dos irmãos que estão passando por dificuldade, lamento, querido, porque, como é de conhecimento dos irmãos, nós não estamos podendo visitar aos meus irmãos. Até porque, queridos, muitos dos irmãos, ou boa parte dos nossos irmãos, são pessoas de idade,
E nesse momento nós não podemos estar visitando os irmãos. O desejo é grande de estar visitando os irmãos, mas eu não posso. Mas se de repente algum dos irmãos estão passando por alguma dificuldade, querido, nós temos alguma cesta básica para abençoar os nossos irmãos que estão precisando. Verdade é que eu já compartilhei em outras oportunidades. Nós não fomos chamados para dar comida crente, nós fomos chamados para abençoar aqueles que estão passando por necessidade. Então, se de repente, entre a família Santo Inácio, nós somos uma família, querido. Eu costumo, meus irmãos, usar uma expressão que se eu machucar um dedo, todo o meu corpo vai sofrer. Às vezes vai ficar febril, porque muitas vezes, querido, vai inflamar aonde eu machuquei. Então, queridos, nós somos uma família. Então, nesta noite, eu quero tomar a liberdade de expressar a família Santo Inácio. Se de repente tem algum dos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, por favor, queridos, meu telefone continua o mesmo. Entre em contato comigo, entre em contato com a nossa irmã Gorete, e nós vamos abençoar a sua vida. Amém, meus queridos? É isso que eu quero pedir para os meus amados irmãos. Não adianta, querido, muitas vezes estamos passando por uma dificuldade, mas não compartilhamos com a pessoa certa. Por favor, nos procure. Procura a mim, procura a irmã Gorete, e nós vamos estar providenciando. Em nome de Jesus, nós vamos atravessar esse Jordão junto. Nós vamos atravessar e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, assim como Miriam cantou. Esse é o desejo do meu coração. Como eu compartilhei com os irmãos, meu desejo é estar com os irmãos. Porém, muitas vezes as adversidades não permitem. Mas eu estou com você nas minhas orações todos os dias, por bondade e misericórdia de Deus. Muitas vezes na madrugada eu me levanto para falar com Deus acerca da família Santo Inácio, acerca dos meus irmãos de idade, que muitas vezes estão nos seus lares, muitas vezes se sentem que estão abandonados, e muitas vezes, querido, não é que está abandonado. É que muitas vezes, querido, por falar através de mensagem, pode não ser interpretado como seria. Então a gente prefere muitas vezes mandar no grupo geral, que aí todos os irmãos participam e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então, queridos, aqueles que estão passando por qualquer dificuldade, por favor, nos procure. Amém, meus irmãos? Quinta-feira nós temos culto de adoração ao nosso Deus. Domingos, querido, domingo é culto, que seria culto aqui com as nossas irmãs. Vai ser o culto com as nossas irmãs. Já convidamos, querido, um irmão para ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza, queridos, que Deus vai continuar falando ao seu coração. Então, mesmo que você está sendo perseguido, mesmo que você está sendo, nesse momento você parece que está debaixo de um rolo, o Senhor Jesus está cuidando de tudo. Não pare, não desiste. Feche seus olhos e eu quero orar por você, pedindo que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma toda especial. Neste momento, nesta oração, eu quero apresentar em especial a nossa irmã Laurinete, nosso irmão Zé Severino, a nossa irmã Quitéria, a nossa irmã Isabel, a nossa irmã Irene, nosso irmão Fernando, entre outros irmãos que são um pouco mais de idade e que são carentes das nossas orações. O nosso irmão Raimundo, a nossa irmã Janete. Que nesse momento, irmãos, o Senhor, nosso Deus, possa visitar todos os nossos irmãos, presbítero Luiz, pastor Zezinho, nossa irmã Vasti, os nossos irmãos um pouco de idade mais avançada. Que Deus venha cuidar, venha guardar e venha abençoar. Feche seus olhos onde você está. Soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença, quero ser grato a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor proporcionou a nós, para estarmos aqui Te louvando, Te exaltando. Senhor, venha visitar, ó Deus, todos esses irmãos que eu fiz menção, Pai, toda a família Santo Inácio, todos nossos irmãos de idade, aqueles que estão enfermos, mesmo os que não estão, mas que o Senhor Jesus nesta noite venha abençoar, venha guardar, venha livrar, Pai, e venha dar vitória à Tua igreja. Querido, eu quero Te agradecer pela vida da minha esposa, pela vida do irmão Rodrigo, pela vida do nosso irmão Sueli, pela vida, meu Deus, dos seus familiares, Pai. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela oportunidade, pois eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Agora, meu Deus, nos despede em paz, guardando, Pai, livrando de todo mal. É o que eu Te peço, já Te agradecendo, em nome de Jesus. No seu lar, na sua casa, aonde você estiver,
curva a sua fronte. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus. Que os filhos de Deus, aonde estiver, confirme dizendo amém.